E aí galera, joia? Vamos para mais uma aulinha aí, a nossa última desse modo de tecido epitelial. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o tecido epitelial glandular. Professor, o que é esse tecido epitelial glandular? Você quer apenas de revestimento? Lembra lá na primeira aula que eu falei que temos uma parte que secreta? Então, é esse tecido, o tecido epitelial glandular. O tecido epitelial glandular, ele é dividido em duas partes, uma parte endócrina e outra parte exócrina. Endócrina, ele vai, como eu posso falar, ele vai secretar em outro tecido. Então, geralmente, ele secreta outro tecido, em outro tecido, né? Apesar de não ser sempre obrigatoriamente outro tecido, ele também pode criar um próprio lumen onde ele secreta. Já o tecido exócrino, que é o nosso epitelial exócrino, ele vai secretar no próprio tecido. Então, ele vai secretar nele mesmo. Como assim nele mesmo? No mesmo tecido. Então, no tecido epitelial. Bacana, só que existe uma que é especial, que a gente chama de misto, onde ele tem tanto endócrino quanto exócrino. Geralmente é o fígado, o pâncreas, entre outros. Beleza? Então vamos começar a ver como que surgiu esse tecido. Ele surge a partir de uma invaginação. Então o tecido epitelial ele vai começar a invadir o tecido conjuntivo. No momento que ele invade o tecido conjuntivo, eu tenho três possibilidades. A primeira possibilidade que eu falo, ele vai formar um túbulo ou um lumen, aonde ele vai secretar suas partes. Ele vai secretar a sua substância. Então, se ele formar um lumen e tiver em contato ainda com o tecido epitelial, eu vou chamar ele de glândula exócrina, aonde eu vou dividir essa glândula exócrina em duas partes. Uma parte que eu vou chamar de parte excretora, de excreção, e a outra parte que eu vou chamar de secretora. Isso aqui é muito importante porque a gente vai fazer a nomenclatura mais para frente. A gente vai ter que saber se o túbulo, se é tubular, se é acinosa. Para diferenciar simples e ramificada, é a partir dessa parte secretora. Então vamos ficar atento aqui para poder não perder. Beleza. Glândula endócrina. Glândula endócrina. Ela vai invaginar, só que agora houve um corte. Houve um corte dessa parte do tubo, cortou ela, então não tenho mais ligação com o epitelial de fora. Eu só tenho com o epitelial dentro do tecido. Então, a partir do momento que eu tenho apenas com o epitelial dentro do tecido, ele vai ser chamado de endócrino. Só que a gente tem duas diferenciações, onde eu tenho uma cordonal, que vai formar como se fosse uma corda, só que em volta do vaso sanguíneo. Então, formou como se fosse uma cordinha em volta do vaso sanguíneo. E outra que a gente vai chamar ela de folicular, porque ela vai criar seu próprio folículo. Então, ela vai criar seu próprio folículo, onde vai secretar sempre dentro dela. Bacana? Então, a gente tem essa pequena diferença entre as duas. Agora, falando um pouco de secretora constitutiva, constituinte é o que? Ela vai produzir e secretar. Então, ela é como se fosse uma lágrima, uma glândula lacrimal, onde toda vez que produz, ela já libera, já secreta, já vai secretando. Então, a glândula lacrimal, a glândula lacrimal é uma, a sebácea é outra, entre outras. O epitélio da nossa pele também geralmente é feito disso, de glândula constitutiva, constitui, ela produz e secreta. Agora a gente vai falar da secretora regulada. Se ela é regulada, significa que ela produz e armazena. Quem geralmente faz isso? A mamária. Ela só vai secretar quanto necessário. Então ela vai produzir, armazenar e na hora que for necessário ela vai secretar. Beleza?
Então, falando um pouquinho dos tipos de secreção, dos mecanismos de secreção em si, eu tenho 3 tipos para nossas células exócrinas. Aonde uma eu vou chamar de merócrina, apócrina e holócrina. A merócrina, vamos chamar de a melhor. Então, ela é a melhor célula nossa. Por quê? Quando ela vai liberar a vesícula, ela se funde a membrana e libera, sem gastar nada, sem destruir nada da membrana. Já a apócrina, que é a nossa outra, ela libera a parte. Então, para decorar, a gente pode botar a parte do citoplasma. Então, ela se funde ao citoplasma, fazendo um envoltório e liberando ele. Liberando e secretando essa célula. Já a alócrina, a gente vai chamar de aloca, holocauste, tudo isso. Por quê? Porque ela vai lá e vai destruir a membrana plasmática. Então, ela vem aqui e destrói a membrana plasmática e secreta. Então, fique atento a isso. Pega esses macetezinhos para não errar na prova. Agora, falando da endócrina, lembra que eu falei que a cordonal de corda, ela secreta onde? Nos vasos sanguíneos. Então, ela secreta no vaso sanguíneo, que a gente chama de endócrina. Existem outros 2 mecanismos, que é chamado de parácrina e autócrino. Parácrina, olha o nome, já diz, para a célula ao lado. Então, pense, eu estou ativado, minha célula está ativada, eu preciso recrutar mais células de defesa. Então, tem uma célula que está aqui do meu lado. Eu estou aqui do lado, não estou fazendo nada, não estou ativado. Ela libera interleucina, ela libera citocinas, que vai recrutar essa célula. Então, parácrina, para recrutar ao lado. Já outra coisa pode acontecer. Essa mesma célula que está parada, vê que está tudo ocorrendo errado ali. E ela fala assim, não, eu tenho que me ativar. Então, ela começa a se ativar. E quando eu começo a me autoativar, eu chamo isso de autócrina, de autoativação. Beleza? Agora, falando da classificação das glândulas, eu vou chamar elas em 2 partes, unicelular e multicelular. A unicelular é a nossa célula caliciforme. A célula caliciforme, que está ali em grande parte no nosso intestino delgado, onde ela vai secretar mucinas, mucos. Então, ela é importante para isso. E a multicelular, que é dividida em vários tipos de glândulas, que a gente vai aprender a classificar agora. Principalmente, que eu posso chamar elas de tubular e acinosa, ou alveolar. Tem esses 2 formatos, além de ser simples, ramificada, composta, enovelada. Então, vamos aprender a nomenclatura dessas células. Primeiro, eu tenho algumas possibilidades, 3 possibilidades. Eu posso ter ela tubulosa, como eu já falei, então vamos botar o Tzinho. Posso ter ela alveolar ou acinosa, vamos botar o Azinho. E posso ter uma junção das duas, túbulo, alveolar. Então, túbulo, alveolar. Bacana. Opa, fechando aqui. Só que, além disso, eu tenho outra coisa. Ela pode ser simples ou composta. Então, abrindo mais outro parênteses. Simples, quando ela é simples? Quando ela tem apenas um tipo de duto, um tipo de parte secretora. Como assim excretora? Excretora, uma parte excretora. Então, se eu tenho uma parte secretora, eu chamo ela de simples. Só que olha aqui na imagem, tem glândula que ela tem uma parte secretora e na hora que eu vou ramificar ela também tem uma ramificação ali, eu tenho uma parte o que? Secretora. Então, se a célula é dividida em 2 por uma parte secretora, eu chamo ela de composta. Então, C de composta. Essa simples, ela ainda pode ser dividida em 2 partes. Uma simples ramificada, igual a gente vê aqui, ou de ramificada, ou uma simples enovelada, onde a gente vê principalmente na tubular. Beleza? Então pode ser classificado desse jeito, nessas 2 propriedades. Agora, falando um pouquinho dos tipos de secreção, a gente tem a secreção mucosa, que ela vai liberar mucos.
Então ela é onde vai liberar mucosa, geralmente a gente acha elas na submandibular. Então, ó, submandibular, mandibular. Além disso, a gente também tem a nossa parte mucosa, quer dizer, a nossa parte serosa. A serosa que tem a submandibular, foi mal. Onde a serosa ela é rica em proteínas. Ela é rica em proteínas, então ela é uma parte glandular rica em muitas proteínas. Beleza? Então ela serve para isso e ela é mais aquosa. A nossa mucosa ela é geralmente achada na parótida. Então só para corrigir aquele errozinho, ela é mais na parótida. Só que também existe uma coisa chamada glândula mista. Então a gente também tem uma secreção mista entre mucosa e seróide. Existe uma macete que alguns professores cobram, é para saber o tipo de inervação que vai estimular ela. Entre se é parasimpático ou se é simpático. O parasimpático, ele vai estimular pela mucosa. Já a serosa é estimulado pelo simpático, SSPM, beleza? Então a diferença é essa. Ah, professor, preciso ficar decorando isso? Não, não precisa ficar decorando, não é obrigatório, mas é importante saber, beleza? Além disso, a gente tem as células mioepiteliais. As mioepiteliais, elas são o que? Mil de muscular e epiteliais de epitélio. Então são células que têm contrações próprias, porque a contração muscular, a própria musculatura da célula vai contraindo ela. Então, ó, vai contraindo, contraindo, contraindo e secretando. Beleza? Já as outras não, precisa dos nossos sistemas para secretar. Não do parasimpático e do simpático, não estou falando isso. Mas precisa de outros tecidos para secretar elas. Beleza? Da contração de outros tecidos. Galera, obrigado, espero que tenham gostado dessas aulas de tecido epitelial. Logo tem tecido conjuntivo, tem tecido hematopoético sanguíneo e entre outros. Se você aceita tudo, ao menos se questionar, vai acabar perdendo a capacidade de pensar. Valeu, até a próxima.